ele deixou isso bem claro nessa profecia, usando ainda a figura dos gafanhotos. As 4 espécies de gafanhoto, meus amados e queridos irmãos, a primeira significa o cortador. Representa aos soldados babilônicos que iria ceifar vidas em Israel quando a profecia se cumprisse. A segunda espécie de gafanhoto representa o migrador, que representa o povo de Israel sendo levado cativo, desterrado da terra que eles tanto amavam. A terceira espécie representa o devorador, que significa que o reino babilônico não deixou absolutamente nada em Judá. Levou ouro, prata, rebanhos, grãos, não deixou absolutamente nada, representada no gafanhoto devorador. A quarta espécie aqui significa o destruidor. Os babilônicos, meus irmãos, não deixaram pedra sobre pedra em Judá. Eles destruíram o muro, destruíram o portão, destruíram o templo, derrubaram casas, uma parte delas, e a outra parte eles colocaram fogo. Mas essa parte do fogo, também permissão de Deus, porque aqui no versículo 2, capítulo 2, versículo 25, Deus diz: meu grande exército que eu enviei contra vocês. Então, isso que viria a acontecer com Judá era a permissão de Deus. E as casas que foram queimadas eram casas, meus irmãos, que o povo de Judá, quando se afastava de Deus, eles adoravam outros deuses. E havia uma deusa pagã que Israel adorava, chamada Rainha dos Céus, que o povo adorava essa rainha em cima das lajes, não era laje, era telhado. Lá eles queimavam incenso, oferecia oferta de libação e de manjares para essa rainha dos céus. Quando o exército babilônico invadiu e tomou Judá, todas essas casas que adorou deuses estranhos foram queimadas. Porque Deus não admite ser estabelecido, muito menos pelo povo dele que o conhece. Os versículos seguintes, meus amados irmãos, ainda o profeta alertando o seu povo, versículo seguinte ele diz: despertai-vos, ébrios, e chorai e gemei, todos os que bebeis vinho por causa do mosto, porque tirado é da vossa boca. Aleluia. Aqui está dando um alerta, meus irmãos, para aquelas pessoas que tinham uma situação financeira mais confortável. Hoje nós podemos comparar, hoje nós vemos aqui no nosso tempo atual, homens que jogam futebol, por exemplo, que jogam na Europa, alguns deles recebem salário mensal de 6 milhões a 8 milhões. Essas pessoas, meus irmãos, a última coisa que elas se lembram é de Deus. Elas não têm nenhuma lembrança de Deus, porque elas estão, como o profeta fala aqui, ébrios, embriagadas pelaquilo que elas têm, pelo dinheiro, pela fama, no caso aqui, nosso caso. E nessa época aqui, essas pessoas, elas estavam dispersas. E o profeta está chamando para que elas se alertassem. Acorda, ébrios, porque o juízo de Deus está chegando. Aleluia. E o povo estava disperso. Glória a Deus. E é muito importante, meus irmãos, é muito importante que nós não venhamos a ficar nessa situação de sonolência espiritual, deixando as coisas do Senhor para trás e colocando os nossos interesses na frente, porque o profeta aqui está deixando bem claro que aqueles que se afastam de Deus, eles abrem espaço para que o destruidor, o migrador, o devorador venha a fazer parte da vida destes que coloca Deus em segundo plano. Aleluia. No versículo 6, ele diz assim: porque uma nação subiu
sobre a minha terra, poderosa, sem números. Os seus dentes são dentes de leão, e tem queixada de um leão velho. Ele aqui, uma grande nação, ele está falando, ele falou, para quem ouvia ele na época, quando ele falou uma grande nação, ele deu a entender que seria a nação, uma grande nação em termos de quantidade, se referindo aos gafanhotos. Mas aqui ele já estava projetando a invasão babilônica que viria. Nós sabemos que gafanhoto não tem dente de leão. Mas por que é que ele usou essa expressão dente de leão e leão velho? O dente de leão, meus irmãos, é porque a nação que iria subjugar Israel era a nação babilônica, e ela tinha dois deuses, um chamado Marduk e o outro Ista. E esses deuses, assim como a nação, era representada por um leão com asas de águia. E o profeta, fazendo já essa projeção para a nação que viria a se levantar como grande nação, que seria Babilônia, ele está usando a figura do leão. Quando ele fala aqui no versículo 6, no final, leão velho, ele está se referindo ao rei Nabucodonosor. Como, irmão Valtemir? O Nabucodonosor era fraco como o leão velho? Não. O leão simboliza rei, um animal rei. O leão velho representa experiência. E Nabucodonosor, a história deixa bem clara que ele era um rei experiente. Nabucodonosor, ele não fazia guerras à toa, ele só dominava uma nação que tivesse uma situação estratégica benéfica para ele, que ele pudesse sugar benefícios daquela nação enquanto ela estivesse sob o domínio dele. Mas por que ele destruiu Judá? Judá ele destruiu completamente porque Judá desobedeceu um acordo que foi feito usando o nome de Deus. O rei Zedequias havia entrado em um acordo com Nabucodonosor e ele disse: este acordo está selado em nome do Deus de Israel. E depois ele quebrou. Quando ele fez isso, ele abriu a possibilidade de Deus autorizar o rei da Babilônia a devastar Judá e ainda leva ele, matando os 3 filhos deles na frente dele e logo em seguida jogando ele em uma masmorra aonde ele definhou até morrer. Porque eu sempre gosto de dizer, Deus não tem culpado por inocente e Deus não se permite ser escarnecido por ninguém. Versículo 7.